Seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero ler com você Atos, capítulo de número 27, para uma meditação com a igreja. Atos, capítulo 27, versículo 41. Diz assim: dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Só esses versículos, irmãos, já podem sentar. Quero lembrar a igreja, irmãos, da nossa viagem, sábado, para o São João da Fronteira. Os irmãos que ainda não colocaram o seu nome no livro, no caderno ali do dirigente Adalberto, faça isso hoje. Já é sábado, nós já estamos com 2 ônibus já reservados para nós lotarmos esses 2 ônibus. A passagem é apenas R$10 e a gente vai ao São João da Fronteira, e os irmãos já sabem para quê. Conto com os irmãos. Eu conto com os irmãos. Muito bem. Eu quero trazer uma palavra hoje para nós, a Igreja do Senhor, nesse primeiro culto do ano, aqui na nossa sede. E eu gostaria que você refletisse na palavra que nós vamos trazer para você. Vou dizer para você não, para nós. A mensagem ela é para nós. O barco da minha vida. Eu titulei essa mensagem: o barco da minha vida. Barco. Vocês têm barco também? O barco da sua vida. O barco da sua vida. Reflita nessa palavra: o barco da sua vida. As tempestades no caminho. Barco, quando a gente lembra da palavra barco, nós vamos imaginar automaticamente de tempestades, não é? O barco, ele corre risco de naufrágio. Lembre bem aí, o barco da sua vida. O barco da sua vida, as tempestades no caminho, e o barco corre risco de afundar. Já deu para entender alguma coisa? Amém? Se a gente fosse embora agora, já deu para entender alguma coisa? Então, oh, que bênção! Então dá para fazer uma oração aqui, encerrar o culto, né? E irmos embora, porque já recebemos uma mensagem essa noite. Glória a Jesus. Você pode falar aí para você mesmo, para o seu irmão, né? Diga assim: olha, você corre risco, viu? Risco de naufrágio. Os riscos são grandes demais. Porque não existe, irmão, um barco. Não existe um sequer. Eu falo isso aqui com segurança. Nenhum barco sequer que vai navegar e não vai poder dizer uma história que um dia sofreu, né? Uma grande tempestades.
todos eles vão dizer que sofreram. Mas eu quero falar para os irmãos aqui que o seu barco não pode, de forma nenhuma, sofrer um naufrágio, né? Se o barco afundar, meu irmão, já era. Não é? Quem quer afundar? Ninguém. O teu barco, ele deve navegar na certeza de que vai encontrar grandes ventos. Ele vai enfrentar grandes vendavais, né? Mas ele não pode afundar. O segredo do nosso barco não afundar, Diana Kelly, sabe o que é? É navegar na direção de Deus. Os barcos só afundam, aqueles que estão afundando, é porque estão sem a direção de Deus. Saíram no momento em que não era para sair. Deus ainda não tinha liberado a embarcação, mas você já se adiantou e já vai adiante. A primeira tempestade que tiver na frente vai afundar você. Você está entendendo? Por que que os discípulos de Jesus entraram num barco, navegaram e encontraram uma forte tempestade? Porque é normal encontrar essas tempestades. Não é normal, é afundar. Você sabe por que aquele barco não afundou aquele dia? Eu quero dizer para você hoje com certeza. Você sabe por quê? Porque Jesus liberou a embarcação. Ele próprio disse: ó, entrem no barco e pode se mandar, né? E vamos lá. Além de Jesus liberar, ele foi junto também. Mas outra ocasião também, Jesus pega, coloca os discípulos dentro do barco e vão de novo. Mas aconteceu outra tempestade. E dessa vez parece que foi mais forte, mas Jesus não estava no barco, mas ele estava no mar. Jesus estava no mar. E a coisa melhor, senhor Jorge Costa, é a gente navegar na dispensação de Deus. Quando Deus autoriza, vão, vocês podem ir, já há uma palavra de liberação, estão liberados, naveguem, mas naveguem, vão navegando, grandes vão ser as tempestades, mas vocês vão atravessar, vocês vão chegar do outro lado, vocês vão vencer, o barco de vocês não vão afundar, porque sobre esta viagem há uma palavra de liberação, palavra de Deus. Pode ir seguro, pode ir tranquilos, porque eu estou no comando. Viajar mediante a autorização de Jesus é bom demais, é viajar seguro. Mas a embarcação que eu quero falar aqui essa noite, ela afundou. A embarcação que Paulo estava fazendo parte dela afundou. A epígrafe da leitura vai falar que o naufrágio, né? Por que aquele barco afundou? Aquele barco, certamente, ele não teria sido liberado, né? Por que eu digo assim, não foi liberado ainda na hora, no momento? Deus não havia liberado ainda. Por que eu vou falar isso? Se você vê na sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 27, o versículo 10 e o versículo 11, você vai ver Paulo levantando, erguendo a sua voz
e dizendo uma coisa interessante. O que Paulo está dizendo lá? 27:10. Dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para nós, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto, no mestre, do que no que Paulo dizia. Dá para entender alguma coisa aqui? Paulo está com medo de viajar? Lógico que não. Paulo só está entendendo que não é momento. Paulo está dizendo que os sintomas, né? O aspecto do tempo está dizendo que não é favorável viajar naquele dia. Em outras palavras, não é de Deus a gente viajar agora. Mas o chefe disse assim, ó: eu confio no piloto. Você não entende de embarcação, seu Paulo. Você nem voz tem aqui. Você é um prisioneiro. Fica na tua. Tu não tem palavra nenhuma aqui. Tu não conhece nada, tu não sabe de nada, tu não tem direito de falar nada. Fica na tua. Porque temos aqui um piloto, eu confio nele, ele entende, ele vai navegar direitinho aqui e nós não vamos perecer. Não é? O homem de Deus, ele vai dizer então, tá bom. Se eu não tenho voz, se eu não tenho palavra, se eu não tenho vez, então tá bom. Por Paulo, Daniel, se dependesse dele, ele não teria entrado naquele barco. Pode ter certeza disso, ele não teria entrado. Mas como ele não tem agora querer, né? Ele é um prisioneiro. Ele tem que entrar e tem que ir. Sabe aqueles momentos que você entra numa embarcação sem querer? Porque você não tem direito. Tá bom, então vamos. Nesse momento, irmão, o que Deus vai fazer? Né? Deus vai proteger. Deus não tem compromisso nenhum com aquela embarcação, mas Ele tem compromisso com alguém que vai dentro daquela embarcação. Legal isso, né? Deus tem compromisso com você, que ama Ele, que lhe reverencia, que lhe respeita, que lhe honra. Deus tem compromisso com você, meu irmão, que é fiel. Fiel. Se existe uma coisa que Deus é fiel, que Deus ama, honrar alguém que é fiel. É por isso que às vezes, irmão, eu quero me desanimar com as coisas, né? E às vezes eu fico conversando com minha mulher, minha esposa, e eu fico dizendo: as pessoas, elas não são iguais. As pessoas, elas são diferentes umas das outras. Tem gente que são tão legal, tão obedientes, tão maravilhosas. A gente fala pela palavra, não é nem a gente, é a palavra de Deus, bate lá, ela já entendeu, e ela cria um temor dentro dela, e ela quer sempre honrar o que está escrito na palavra. Isso tanto agrada a Deus, como agrada quem está diante da obra. Mas nem sempre, meu irmão, nem sempre. E às vezes a gente, como é ser humano, a gente quer dar aquela desanimada, aquela entristecida, né? Mas nós não temos o direito de parar. Vamos avante, lutando, enfrentando aí esses ventos, porque nós precisamos navegar.
porque Jesus já liberou a nossa embarcação e nós estamos andando. Nós já estamos aí pelo meio do mar, passando já do meio. Não sei quantas tempestades nós já enfrentamos, já atravessamos. E há momentos da nossa viagem que é uma calmaria, uma tranquilidade, sentindo apenas as brisas, né, que vêm sobre nós, e a gente sentindo, meu Deus, tu és fiel, tu és maravilhoso. Quando a gente está ali muito animado, tudo, aí de repente lá se levanta outro, você, meu Deus do céu, aquela lei vem por cima de tudo, aquela vem para arrebentar, né? Mas você está lá no meio do bar, imagina, irmão, um bar grande, por maior que ele seja, no meio do mar. Aí você joga assim um olhar perdido, parece uma formiguinha, meu Deus do céu, no meio daquele imenso mar. Aí lá se vê um vento, irmão, o vento joga ele para um lado, joga para o outro, ele não tem firmeza, ele não tem estrutura, aí balança, balança, meu Deus do céu, mas mas tem uma coisa que nos dá uma segurança. Não, mas nós vamos atravessar esse marzão, porque o Senhor já liberou a viagem. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar, nós vamos vencer. Aí quando você vai acreditando, confiando. Eu dizia uma coisa para minha esposa hoje, irmão. Hoje eu falei muito com minha esposa, conversamos muito, né? E aí eu dizia assim para ela, minha filha, eu quero crer de arrebentar esse ano. Eu quero crer mesmo, sabe, com tanta força. Eu quero usar a minha fé esse ano. Eu quero acreditar mesmo. Não é tanto para ter as coisas, não. Eu estou mais interessado de desenvolver a minha fé e ver a minha fé sendo, sabe, praticada e sendo, meu Deus do céu, do que a própria coisa que eu quero. É isso que eu quero. E hoje eu vivi uma coisa, irmãos, que até agora eu não esqueço, não vou esquecer nunca. São coisas que a gente vive e a gente não vai esquecer nunca. Minha esposa hoje não amanheceu bem de saúde, mas mesmo assim ela consagra toda quarta, ela tem o hábito de consagrar. E aí eu também não amanheci bem hoje. Tem dia que eu amanheço com um problema muito sério de coluna. Tem quem diga, né? Mas se você olhar direitinho para mim, eu sou torto, sou corcundo. Às vezes eu me esforço para me esticar assim um pouquinho, para ninguém notar muito, mas eu sou torto, né? E aí tem dia, irmão, que eu amanheço, meu Deus do céu, eu não consigo dormir a noite toda. Eu tenho que levantar lá pelas 3, 2 da manhã. Tem dia, porque eu não consigo ficar deitado, porque eu não aguento. Pelo menos na cama eu não aguento. Aí é como que deslocasse a junta do espinhaço aqui. Aí eu já saio todo travado. Aí hoje o irmão Tarcísio chegou aqui lá pelas 8 horas. Eu estava ali quietinho, né? Ele disse, pastor, tá doente, né? A gente faz de tudo para não dizer que tá, né? Mas hoje amanheci foi ruim mesmo. Aí, mas depois você começa a se movimentar. E aí depois, pronto, acabou. Passa. O Montanha sabe do que eu estou falando, né? Esse aí, vou lhe falar uma coisa, tem mais ferro do que osso. Aí amanhecemos assim hoje. Eu olhei para a Eliane e vi que ela não estava com coragem de fazer comida hoje. Ligou para a Rebeca para ver se dava para a gente comer lá hoje. A Rebeca disse, não dá não. Sabe essas coisas que acontecem? Aí eu disse, minha filha, faça o seguinte, fica tranquila aí, vamos terminar aqui a nossa tarefa, né? Dia de quarta-feira sempre eu separo também o dia para a gente ficar mais com Deus, conversando, orando e meditando. Aí fica tranquilo, não vai fazer comida hoje não, que Deus vai providenciar e nós vamos comer. Aí é fora hoje. Eita, glória a Deus. Aí por volta de 12:40 mais ou menos, as irmãs vieram para orar, né? Depois da oração elas foram para casa e a gente demorou mais um pouquinho e fomos em um lugar acolá. Aí ficamos lá conversando tudo, pedimos alguma coisa para comer. Vocês não são daqueles que se escandalizam não, né? Quando o pastor vai almoçar em restaurante. Fomos lá, pedimos lá um pedacinho velho de carne e almoçamos. Quando nós fomos pagar a conta, irmão,
a mulher disse assim: olha, alguém já pagou a conta de vocês. Glória a Deus. Você acredita nisso, meu irmão? Você está lá no meio de um restaurante, aí de repente alguém está olhando você, aí Deus está dizendo: olha, é você que eu escolhi hoje, você vai pagar a conta do meu filho. Aí quando nós fomos lá, a mulher disse: a conta de vocês já está paga. Eu disse: meu Deus do céu, eu fiquei assim olhando. Minha filha, eu vou crer para arrebentar esse ano. Eu vou acreditar mesmo na bênção. Eliane, esse ano, em nome de Jesus, não é porque eu estou querendo, nós vamos comprar um carro mais novo do que esse. Não é, eu não tenho vaidade com carro, de jeito nenhum. Por mim eu fico com esse aqui até a volta de Jesus. Mas sabe, irmão, nós queremos praticar a nossa fé. Debaixo do sangue de Jesus, nós vamos comprar um carro melhor do que melhor, não sei não, mais novo, né? Porque esse carro aí eu não posso dizer que ele é ruim não, meu irmão. Esse carro é uma bênção, mais novo. E aí eu estou numa fé, irmão do céu, uma fé que eu vou lhe falar uma coisa. E aí o Senhor, Ele é fiel. Dá até para falar, o Senhor é fiel demais, né? Mas a gente não usa essa expressão, Deus é fiel. Essa palavra é o bastante para Deus. Deus é fiel e Ele cuida de nós. Nos mínimos detalhes, o Senhor cuida da gente. Mas a nossa embarcação, irmão, ela está a 1000. A nossa embarcação está a 1000. Do início ao fim da viagem, muitas tempestades vão vir ao nosso encontro. Muitas. Você sabia que o nosso barco, do início da viagem, ele precisa chegar do outro lado, ele tem que terminar a viagem. O nosso barco precisa terminar a viagem, não é? Eu estou falando do barco, eu não estou falando do barco literal, eu estou falando do nosso barco espiritual. Muitas pessoas, irmãos, param, encalham, né? Antes da viagem terminar. Muitos barcos afundam antes da viagem terminar. Muitos, mas muitos mesmo. E eu fico meditando o seguinte aqui, nesse momento, se a gente olhando assim a olho nu, meu Deus, quem foi que começou com a gente nessa embarcação, nessa viagem aqui? Cadê os que começaram com a gente? Está ali um, Ribamar. O barco dele não afundou não. Aí você vai caçar mais. Lá está outro de azul, né? Lá está outra lá, ó, uma Deusilene. Rapaz, mas é pouco, viu? Lá está o irmão Agripina acolá. Os que começaram. A Kelly também. A Kelly não fala nada. Será que eu não... O irmão José ali, ó. Irmão José. Então são poucos. Aqueles que ainda estão com o barquinho velho, meu irmão, tá para virar. Mas estão ainda ali, ainda resistindo às tempestades que estão passando. Mas a gente vai vencendo. Isso é muito interessante, meu irmão. Isso é muito, muito importante. Porque nós precisamos atravessar e o nosso barco não pode afundar. Não pode afundar. Eu falo no sentido, irmão, de aceitar Jesus e não desistir, né? Eu não falo no sentido de você saiu dessa igreja e foi para outra, mas está congregando, está bem. Não falo nesse sentido. Eu falo no sentido de que você aceitou Jesus, entrou para dentro do barco, Jesus liberou a sua viagem e você está navegando, né? Você está andando. E a Bíblia diz que
que aqueles que perseveram até o fim, esses realmente vão adentrar, né, as mansões celestiais. Tempestades no casamento, meu Deus do céu, quem já passou por essas, né, esse forte vendaval? Casamento está aí quase que a pico, né? A pique. Mas estão lá pelejando, não vamos separar não, minha filha. Vamos deixar esse barco afundar não. Aí daqui a pouco dá uma guinada, né? Estão felizes de novo. Vira não. Tempestades no seu emprego, na sua empresa. Há tempestades em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Tem momentos na nossa vida, meu irmão, que a gente pensa, não, dessa vez, aquela dali vai arrebentar mesmo. Aquela vai virar o meu barco. Aí você só falta é parar, desistir de tudo. Mas aí o Senhor, Ele vem e te ergue novamente. Mas eu quero dizer também um outro segredo para a igreja nessa noite. A razão do nosso barco, irmão, não seguir, andar em caminhos errados e não ser afundado logo bem no início da sua viagem, é que nós devemos rebolar no mato aqueles elementos lá, aqueles instrumentos que ele tem lá, que o pessoal chama eles de lemo, né? Leme. O leme do nosso barco nós temos que jogar logo no mato, porque o nosso barco, irmão, tendo leme, a gente vai fazer tanta viagem besta, a gente vai dar cada voltada assim que é desnecessária. Então nosso barco, ele tem que ter uma direção, um piloto, e o nosso piloto do nosso barco tem que ser Jesus. Deixa Jesus guiar o teu barco. Se você for guiar você próprio o seu barco, você vai fazer besteira, você vai afundar esse barco, porque nessa embarcação você não serve para ser piloto, de forma nenhuma. Então deixa Deus guiar você nessa embarcação. Você quer realmente chegar do outro lado? Então deixa Jesus guiar. Tem gente, irmão, que não se deixa ser guiado de jeito nenhum. É brabo, é terrível, né? Não se deixa. Esse aí, meu irmão, o barco já afundou faz tempo. E quando o barco afunda, tem um tal de um Titanic aí que afundou foi cedo. Na primeira viagem, né, afundou. Mas o seu barco, por mais simples que ele seja, ainda que seja uma canoinha, mas ela não vai afundar, porque Jesus está no controle, está na direção, e vai ser bênção para você. Muitos barcos têm naufragado. Há barcos que estão navegando por sua própria conta, sem a direção de Deus. É o grande risco, sem a direção de Deus. Esse barco aqui, irmãos, Paulo ele havia dito para aquela turma que aquela viagem não seria boa, haveria prejuízos, tanto para as coisas como para as vidas. Eles corriam risco de vida, mas não deram ouvido. Mais adiante, nós vamos ver o versículo 20. E não percebendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de
nos salvarmos. Olha o que a palavra fala. Já havia alguns dias que já não viu mais estrelas, já não viu mais o sol, e a esperança de eles serem salvos já tinha também desaparecido. Não havia mais esperança de que eles fossem salvos. É nesse momento que as pessoas se desesperam. Estão no meio do mar, não vê nada para nenhum lado. O vento está muito forte. O barco não tem estrutura para resistir tudo aquilo. Aí a Bíblia diz que eles começaram a jogar coisas fora. A primeira palavra que Paulo havia dito já está se cumprindo. Os objetos já estão sendo jogados fora, né? Aquele homem que havia dito, eu confio no piloto, agora ele muda de ideia. Ele agora pensa bem direito. Meu Deus, esse homem tinha razão. Esse homem tinha realmente razão. Mas aí Paulo está lá, irmãos, no meio daquela embarcação, junto com todos eles. Aí Paulo estava eu vou dizer que Paulo estava com medo, né? Porque até aquele momento Deus não havia lhe falado nada ainda. Mas quando Deus percebe que o seu servo está nessa situação, o que Deus vai fazer? Ele vai confortar o seu servo. O que Deus faz? Deus envia lá dos céus de glória um anjo, diretamente ou pessoalmente, para Paulo. E o anjo chega onde Paulo está e diz: olha, meu filho, Paulo, o Senhor me enviou aqui para dizer para você que fica tranquilo. Não, o anjo falou assim, ó, não temas. Então se o Paulo está dizendo assim, se o anjo está dizendo assim, não tema, então Paulo estava com medo mesmo. Não tema, porque o Senhor te deu todos estes prisioneiros, todos dessa embarcação, nas tuas mãos. Todos estão nas tuas mãos. E ele conversa com Paulo. Paulo fica cheio de fé. O anjo se ausenta então, e Paulo vai lá novamente tentar uma palavrinha, né? Atenção, povo, pessoal, todo mundo aflito, desesperado. Aí Paulo, olha, eu quero falar para vocês, quero trazer uma mensagem de Deus para vocês essa noite. O anjo do Deus vivo a quem eu sirvo apareceu para mim, e ele me disse que nenhum de vocês vai se perder, nenhum de vocês vão morrer, só o barco é que vai se destruir, mas as pessoas, ninguém vai morrer. O povo já estava sem apetite, o povo já não estava mais se alimentando. Como vai comer alguma coisa? Aí Paulo disse, olha, vocês podeis comer, encham as suas barrigas, matem a fome de vocês, fica tranquilo, comam, porque isso é bom para a saúde de vocês. Fica tranquilo, porque Deus está no controle dessa embarcação agora. Maravilha, meu irmão, coisa boa. Deus está no controle. Deus está no controle. Nenhum de vocês vão perecer. E com essa palavra eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Esse ano, use as tuas palavras para abençoar. Seja em qualquer área da sua vida, usa a tua palavra, a tua boca para abençoar. Não diga que você não vai conseguir, não diga que você não vai chegar lá, não diga que você não vai conseguir comprar esse carro, não diga não. Diga que vai comprar, diga que vai conseguir, diga que seu filho vai ser uma bênção. Continua falando coisas boas, porque as nossas palavras, elas têm poder. Sabe aquele pai, aquela mãe que fica o tempo todo, esse menino é do capeta,
Tem pai que fala isso, meu irmão. Eu falo isso com certeza. Tem pai que fala cada bobagem com os filhos. Esse menino velho não vai dar nada. Essa menina velha não vai dar nada. Esse menino velho vai dar um maconheiro. Pelo amor de Deus, meu irmão. Uma vez uma mãe comprou uma bicicleta para uma menina, para sua filhinha. E a meninazinha muito empolgada com aquela bicicleta, quer andar e quer andar e quer mais andar. E ela disse: essa menina velha não para, tomara que um carro já passe por cima de tu. Desse jeito. Não tem pai que é só o sangue. Aí a bichinha andando por lá, irmão, e deu certinho, um carro passou por cima da bichinha mesmo, matou. Não diga, não usa as suas palavras para amaldiçoar, para falar bobagem. Usa as tuas palavras para abençoar. As suas palavras têm poder, irmão. As nossas palavras, elas podem. Principalmente que você é um servo, uma serva, uma santa, um santo de Deus. Nunca diga besteira. Fale coisas boas. Fale coisas boas. E abençoe. Aí Paulo disse: olha, não vai morrer nenhum. Não vai morrer nenhum. Eu quero testemunhar aqui, irmãos. O tempo não vai dar mais mesmo. Já vi que o relógio, ele se zangou ali, andou ligeiro, não sei. Não vai dar tempo mesmo. Mas eu quero testemunhar aqui. Um dia que minha esposa trabalhava no hospital ali em São João. Ela trabalhava na enfermagem. E no dia da folga dela eu ia buscar ela para casa. Ia de moto, pegava ela lá e levava para casa, cansada. E quando eu fui para buscar ela, no momento que eu entrei no hospital, rapidamente veio um carro às pressas, mas muito veloz mesmo. Entrou lá na garagem do hospital muito rápido. E já vi as pessoas tirarem um rapaz de dentro do carro muito apressado. Uma mãe desesperada. E aí a Eliane já estava ali fora mesmo e foram atender o rapaz. Haviam dado um tiro nele de espingarda, né? Aí aquele tiro entrou nas costelas e estava um montão assim fora, assim querendo sair, né? Não atravessou, ficou só aquele montão, ou atravessou ali. E não saía sangue nada. E ele já querendo morrer mesmo. E a mãe, meu Deus do céu, imagine, irmão, a mãe, meu Deus, isso é uma dor cruel. A mãe ali desesperada. Quando eu vi aquela cena, irmão, eu fiquei igual doido, sabe? Você vira profeta nesse momento. Você quer falar uma coisa boa para aquela mãe. Eu caçando ali uma coisa boa para me consolar aquela mulher, né? E aí eu disse: mulher, é o seguinte, teu filho não vai morrer. O teu filho não vai morrer em nome de Jesus. Aí a Eliane preparou ele rapidinho lá, colocou um soro nele e despachou ele para o Sobral. E aquele motorista apressou. Quando chegaram lá, o médico disse: olha, se tivesse demorado 5 minutos, esse jovem não ia resistir. Sim, aí, irmãos, eu falei: não vai morrer não. Depois que eu falei que não vai morrer, meu irmão, sabe o que foi que eu fiz? Entrou. Ela tinha mais noção, né? Que entendia. Mas eu estava naquela crença, sabe, tão grande. Vai morrer não. Aí depois que ela me falou: pois vai orar, ela quase me tira a minha fé, né? Quase que tira a minha fé todinha. Eu disse: porra, então agora foi que deu. Pois aí eu corri para os pés de Jesus, meu irmão, e disse: Jesus, Senhor, não deixa morrer não, Senhor. Não deixa morrer, Senhor. Porque aquela mãe ouviu o teu servo dizer que ele não ia morrer. Então não deixa morrer. Por favor, Senhor, não deixa morrer. Não pensa numa oração desesperada. É aí que eu entendo que nós somos chamados para interceder pelas pessoas. Provavelmente, irmãos, ninguém entende bem assim essas coisas, mas provavelmente aquele menino iria morrer. Iria morrer. Mas dado uma palavra que você dá: não vai, não vai. Aí o Senhor tranca: não vai mesmo não, pronto. Meu servo falou que não vai, então não vai mesmo. Às vezes, irmão, a gente deixa tanta gente morrer por falta de uma palavra profética. Aí o Senhor fica: tu não vai falar nada não. Tu não vai falar nada não. Eu quero dar um livramento, mas eu preciso que você fale alguma coisa.
E naquele dia eu falei. Aí resolveram tudo lá, voltaram para trás, aquela mãe ficou tão feliz. E o bom de tudo isso, irmão, é que aquela mulher, ela entendeu, ela reconheceu que ali foi Deus que fez um milagre na vida do filho dela. E ele não morreu mesmo, não morreu. Quando Paulo fala que não vai morrer, aí todo mundo ficou, maravilha, ô peso grande que saiu do nosso lombo. Que preocupação que a gente estava, e comeram, ficaram, a Bíblia diz que eles agora estão com outro ânimo, né? A Bíblia diz isso. Aí eles estão tudo de pé agora, e o vento balança, uma tempestade que não para. Então todo mundo movimentando ali, tranquilo, feliz que não vão morrer. Paulo, aquele que não tinha voz, agora se torna o quê? O líder daquela embarcação lá, líder espiritual. Aí quando o barco, irmão, aí de vez em quando eles pegavam o prumo, né? Aí lançavam assim para ver a fundura da água que eles já estavam. Vixe, dá 20 braças. 20 braças dá quase 40 metros de fundura, né? Mais um pouquinho. 15 braças. Mas está longe ainda o negócio. Aí de repente, irmão, quando eles pensaram que não, o barco deu lá numa... Porque nos mares aí, a gente imagina que não tem nada, de repente tem um montão de coisa, né? De areia, alguma coisa assim. Rasinha, rapaz. Mas aqui dali é só um pedacinho, velho. Aí o barco encostou lá, meu irmão. Encostou lá. E aí quando encostou, a Bíblia diz que se rompeu, né? Aí pronto, aí foi. Aí o barco agora vai naufragar. Quando o barco agora vai afundar, aí um dos soldados lá, um dos dirigentes lá, né, os responsáveis pelos presos, disse assim: olha, vamos matar todos esses presos, porque eles vão sair nadando por aí, de repente eles vão se salvar mesmo. Indivíduo incrédulo, rapaz. Paulo já tinha dito que não ia morrer ninguém. Vamos matar todo mundo. E agora para matar, se a palavra de Deus não já estava sobre que não ia morrer ninguém? Paulo já havia dito que não ia morrer ninguém. Aí ele disse que vai matar todo mundo agora. O bandido velho, o Satanás do inferno, que quer matar mesmo. Vai morrer, é para morrer. Aí Paulo: não vai morrer. Vai morrer, Paulo: não morre. Aí de repente Deus usa lá um cara, irmão, um caba forte, diz: olha, não é para matar ninguém aqui. Mas ele fez aquilo, sabe por quê? Por causa de Paulo. Olhando para Paulo, disse: não vai matar ninguém. Pode pular, pessoal, tudo nas águas aí, salve-se quem puder. Aí começaram a nadar, foram nadando, de repente deram numa ilha. Aí imagine lá o chefe da embarcação: 1, 2, 3, 100, 200, 260, 265, 200, só falta um, 266. Eita, glória a Deus! Não morreu ninguém mesmo, meu irmão. Está todo mundo em terra firme, porque a palavra de Deus, ela se cumpre de verdade nas nossas vidas. Deus nos abençoe, meu irmão. Agora nós vamos parar, fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos deu.